Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus, em Malaquias 3. Eu vou ler um versículo que você conhece muito, mas eu não vou pregar sobre o tema que você está acostumado a ouvir quando alguém lê esse versículo. Malaquias 3:10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vocês bênção sem medida. Amém? Vou pedir que só a igreja leia o versículo 10, do jeito que está projetado, segunda versão NAA. Por favor. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus por esta manhã, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito na vida de cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, nesta hora, com a palavra do Senhor, que ela venha ao encontro da nossa necessidade para suprir as nossas deficiências, mas venha também de encontro às nossas resistências para nos destituir de toda resistência, ó Deus, à manifestação do Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Nós estamos acostumados a ler esse texto, mas eu gostaria de dar ênfase aqui em apenas uma expressão dentro desse texto. Fazei prova de mim. Em muitas versões nós encontramos coloquem-me à prova, diz o Senhor. Mas eu vou usar essa tradução. Fazei prova de mim. Deus está dizendo à nação de Israel algo que durante toda a jornada deste povo e até os dias de hoje, o povo de Deus, que somos nós na face da terra, Ele está dizendo a mesma coisa. Fazei prova de mim. Ou seja, se você tiver dificuldade, é só você me colocar à prova para ver se acontece ou não. Durante todo esse mês de julho, nós estaremos aqui pregando sobre este tema. Fazei prova de mim. O Senhor está nos convocando a nação de Israel a desafiá-lo ou a fazer prova dele, se aquilo que ele prometeu, aquilo que ele disse que iria acontecer, se não viesse a acontecer. Ele diz, fazei prova de mim, me coloquem à prova. Imagine você, Deus chamando alguém e dizendo, você quer se sentir desafiado, mas eu quero dizer a você que você pode me desafiar, me colocar à prova diante da realidade que você está vivendo. Vamos rapidamente, nesse primeiro dia, correr o Velho Testamento, por exemplo, e vamos imaginar essa declaração de Deus aplicada ao Velho Testamento. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da tua parentela, sai da sua casa e vai para uma terra que eu mesmo vou indicar a você. Imagine você, Deus dizendo que tem algo para você, mas não diz a você onde está, de que jeito você vai conseguir. Ele só está dizendo, confie em mim. Ou seja, fazei prova de mim. Nós nos acostumamos à concretude das coisas, aquilo que podemos tocar, aquilo que podemos ver, e nós queremos nos mover exatamente dessa maneira. Mas Deus está dizendo, você terá que aprender como Abraão, dizendo, Abraão, deixa e vai para uma terra que eu vou mostrar a você. E Abraão deixou tudo, tomou o que tinha, deixou a parentela, deixou amigos, juntou alguns camelos, juntou alguma coisa e partiu para uma terra que ele não sabia onde ficaria essa terra, ou onde ficava esta terra. Começar com Deus sendo desafiado para alcançar aquilo que nós não estamos vendo.
Esta é a lição da escola bíblica dominical na classe dos novos. Quando Deus nos chama dizendo: eu estou chamando você para ver aquilo que as outras pessoas não estão vendo. E se você abrir os olhos, você não vai conseguir enxergar. Abraão, se você abrir os olhos e olhar ao redor, você não vai ver o que eu estou dizendo a você que você vai alcançar. Porque você terá que se mover pela fé. Fazei prova de mim. E Abraão disse: tá bom, então eu vou fazer essa prova, eu vou confiar e eu vou partir para uma terra distante. O mesmo disse Deus a Moisés: Moisés, vai lá, toma aquele povo e vai para o deserto, que vocês vão prestar um culto, ou prestar honra a mim em pleno deserto. Moisés estava confortável no Egito, ele estava bem. E você deixar aquilo que está confortável, aquilo que está trazendo a você certa segurança, para partir, para recomeçar, ou então se deslocar na direção de algo que você não está vendo, certamente é desafiador confiar num Deus que te chama para fazer isto. Vai que eu vou abençoar você. Vocês vão fazer um culto no deserto. É bem melhor fazer um culto no Egito. Por que a gente não fica por aqui mesmo? Disse: não, vocês vão e vão fazer culto no deserto. E saiu Moisés com mais de 1 milhão de pessoas pelo deserto, confiando que Deus iria abençoá-lo. Como conduzir mais de 1 milhão de pessoas? Números 11 vai dizer mais de 600 mil homens. Como conduzir essa multidão pelo deserto? Deus disse: fazei prova de mim. E Deus vai conduzir aquela multidão pelo deserto, providenciando alimento, providenciando cura, providenciando água, providenciando vitórias nas guerras que tiveram que enfrentar no deserto. Deus ia abençoando. Deus diz a Daniel: vocês vão para a Babilônia, e eu vou abençoar vocês, serão levados cativos, mas eu vou abençoar vocês, vocês não vão se contaminar. Façam prova de mim. Eu vou comer o que, Senhor? Vocês não vão comer os manjares do rei. Comam legumes, eu vou abençoar a saúde de vocês. Fazei prova de mim. E assim Daniel fez e Deus o abençoou. Todo o Velho Testamento, toda a bênção que nós estamos correndo atrás, da bênção de Abraão, da bênção de Moisés, da bênção de Daniel, da bênção de José, todas elas foram alcançadas por causa de obediência. Vou repetir. Você quer a prosperidade de Abraão, a bênção de Abraão? Ele alcançou por causa de obediência. Você quer a vitória de Daniel? Ele alcançou porque ele estava obedecendo ao Senhor. Nós temos dificuldade nesta geração de obedecer. Eu vou repetir, nós temos dificuldade de obedecer. Nós somos uma geração, um povo na face da terra que gosta de elogio, que gosta de uma curtida, que gosta de milhares de comentários no nosso Facebook. Tá bonito, às vezes nem tá, mas a pessoa diz: está bonito, puxa, ficou elegante, ficou chique, olha, você arrasou, está muito legal. E a gente gosta disto. Nós estamos nos acostumando a não querer ouvir não. Por isso, muitos dessa geração já não querem mais saber de Deus. Como lidar com Deus que diz não? Você lembra dos mandamentos? Não. Farás para ti imagem, escultura, não te encurvarás a elas, não adorarás outros deuses, somente o Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. Você lembra dos outros mandamentos? Não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a mulher do próximo, ou coisa alguma que o próximo possua. E nós vamos tendo dificuldade de nos relacionar com Deus,
porque nós não queremos mais ouvir a palavra não. Não. Deus dizendo não, não, não. Deus está dizendo, não estou curtindo o que você está fazendo. Eu não estou aqui abençoando o que você está realizando. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Abraão foi abençoado, Moisés foi abençoado, Daniel foi abençoado, o profeta Ezequiel, aos 26 anos de idade, foi abençoado pelo Senhor. Todos os profetas clássicos, os profetas antigos, os profetas clássicos, todos eles foram abençoados pelo Senhor. Porque essa é uma tônica do reino de Deus. Quem quer ser abençoado tem que aprender a obedecer. Mas há um exemplo, se ele não existisse, não faria nenhum sentido tudo isso que está aqui. Na noite que Jesus saiu para orar, disse aos discípulos, fiquem aqui que eu vou um pouco mais além orar. E Jesus diz na oração, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim este cálice. E aí ele diz assim, todavia, não se cumpra a minha vontade, mas a tua vontade. Havia uma promessa de que Jesus seria ressuscitado ao terceiro dia. Havia uma profecia e havia uma palavra do próprio Senhor Jesus, derrubem esse templo e eu reedificarei em 3 dias. Mas isso só seria possível se confiasse em Deus, o Criador de todas as coisas. E o lado humano de Jesus resolve confiar, fazer prova de que se morresse, seria ressuscitado. Pastor, mas ele era Deus, ele poderia morrer e sabia que ia ser ressuscitado. Eu estou falando do lado humano, da pessoa de Jesus, da pessoa humana de Jesus. Há um escritor que gosto muito, tem muitos livros traduzidos para a língua portuguesa, chamado Richard Beck. Ele tem inúmeros livros na língua portuguesa, Fernão Capelo Gaivota, Dom de Voar, Ilusões, Paraíso é uma questão pessoal, Longe é um lugar que não existe. Livros e livros dele traduzidos. Mas ele tem, um dos seus livros, um personagem chamado o Messias. E o Messias de Richard Beck chega na cruz do Calvário. E quando ele está na cruz do Calvário, ele observa as pessoas rindo, zombando. E ele consegue ver o futuro de muitas pessoas que serão indiferentes à sua morte. Igrejas que vão se reunir sem prestar verdadeiro culto de adoração. E o Messias de Richard Beck toma uma decisão. Ele diz, quero descer da cruz. Não farei sacrifício por essas pessoas que não entenderão, que não se comprometerão e que não me servirão. E o Messias de Richard Beck desce da cruz do Calvário, sai da cruz do Calvário. O nosso Messias, Jesus, o ungido, a palavra Messias, o ungido, o Jesus que nós servimos, ele resolveu o lado humano, resolveu obedecer, porque a bênção só vem mediante a obediência. Tudo o que você quer, todo versículo que você acha o máximo, antes da bênção, vem a obediência. Pastor, eu gostaria de resistir ao diabo. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Tem que fazer algo antes. Pastor, eu gostaria muito que Deus estivesse comigo. Você vai ter que orar, submeter, vai ter que buscar ao Senhor. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele diz à nação de Israel, através de Malaquias, podem trazer os dízimos e as ofertas e colocarem diante de mim. Fazei prova de mim. Ou seja, confiem em mim. Eu gosto muito do Salmo 24, porque ele começa dizendo assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo, os mares e aqueles que neles habitam. O que é do Senhor? Tudo. Vou repetir.
do Senhor é tudo. Tudo pertence ao Senhor. Se Deus estalar o dedo hoje e disser, acabou a vida dos céus, acabou mesmo, cheguei ao final. Se ele disser, não, ele vai viver mais 15 anos, como disse ao rei Ezequias, estava para morrer, e o profeta Isaías foi até lá e disse a ele, o Senhor me disse para vir aqui e orar por você, que você vai viver ainda mais 15 anos. E Ezequias olhou para ele e disse, como é que eu vou saber se eu vou viver? Você quer que o sol avance ou quer que ele volte? E o rei Ezequias, que não era bobo, disse, eu quero que a sombra volte. E ele disse, tá bom. E eles oraram e a sombra retornou. E disse, isso é a confirmação de que o Senhor vai te dar mais anos de vida. Você tem noção, meu irmão, minha irmã? Coloque amanhã, se sair sol, quando sair sol, coloque um cabo de vassoura enterrado no chão e fique observando. O sol vai nascer e a sombra vai bater, a sombra vai projetar para lá, e o sol vai avançar, até que o sol estará em cima e a sombra completamente embaixo do cabo de vassoura. E o sol vai continuar e a sombra que de manhã estava para cá vai passar para lá. Imagine você fazer uma oração para que essa sombra passe de volta, retorne de volta para o lugar. Deus disse, vai lá, ora pelo rei, e diga a ele que o sol vai voltar. E ele foi e disse, você quer que o sol volte ou que ele avance? Disse, eu quero que volte, porque avançar ele vai avançar mesmo. Mas não era Isaías que ia fazer isso, era Deus. Porque o Senhor diz, fazei prova de mim. Em Cabo Frio teve um juiz chamado Maruf Aribe. Morava na mesma rua que eu morava e o carro oficial passava ali. Eu não tinha nenhum conhecimento de quem era que estava naquele carro. Um dia eu estava deitado embaixo da Kombi da igreja consertando o cabo do acelerador, havia partido e eu estava trocando o cabo do acelerador, deitado, eu tinha 26 anos de idade. E de repente parou aquele carro oficial em frente à casa pastoral. Eu lá de baixo vi que tinha um homem que estava de terno, tinha um chapéu assim embaixo no braço, um cap, e ele ficou ao lado do carro, era um Opala Diplomata, naquela época era carro oficial, e eu debaixo da Kombi assim, fiquei olhando, e ele veio, bateu palma no portão da casa pastoral, no portão da garagem. Eu estiquei a cabeça lá debaixo da Kombi, falei, pois não? E ele disse, pastor, está aí? Falei, carro, placa oficial, poder judiciário. Pensei, estou ferrado. Falei, tá, o que você quer com ele? Chama ele lá, o cara falou para mim. Chama ele lá que eu quero falar com ele. Aí eu pensei, o que eu fiz? Aí falei, tá bom, só um minutinho que eu vou lá chamar. Entrei lá dentro, lavei as mãos, botei uma camisa social, botei a calça, aí botei o sapato, aí voltei e falei, pois não. Aí ele me olhou de cima e embaixo e disse, você é o pastor? Aí eu falei, sou. Ele falou, o juiz mandou buscar você. Eu falei, por que ele me mandou me buscar? Irmão, quem mora em São João, cresce com medo da polícia, do juiz, do promotor, do delegado de polícia, desde pequenininho. Falei, mas por que ele quer? Ele quer que o senhor vá até na casa dele. Eu falei, na casa dele, se é para o senhor orar pelo filho dele. Eu falei, ah, tá. Aí entrei, o cara foi, abriu a porta de trás. Por favor. Aí entrei, sentei, fiquei olhando aquele carro luxuoso. Ele manobrou, era na mesma rua, manobrou uns 200 metros à frente, na direção da praia. Ele parou ali, e aí fomos para uma cobertura. Aí eu cheguei lá na cobertura, estava ele e a esposa Regina, os dois na sala. E aí ele falou, eu queria agradecer o senhor, que eu pedi que eu fosse lá o motorista buscar o senhor. E eu queria agradecer que o senhor veio aqui. E eu estou olhando para ele. Falei, tá, tudo bem, pode contar comigo.
Ele falou, sabe o que é? Eu tenho um filho, o nome dele é Saulo. Ele tem 3 anos de idade. Ele já ficou 2 vezes internado. Ele vai, toma soro, recebe medicação, e ele não melhora, ele não está comendo nada. E eu passo lá, vejo a sua igreja com a porta aberta, em culto. E eu senti vontade de chamar o senhor para orar pelo meu filho. Falei, o senhor é crente? E a esposa dele disse, não, nós somos espíritas. Aí eu disse, tá. E o senhor quer que eu ore pelo seu filho? Disse, ora por ele. Quem sabe? E aí eu disse, tá bom. E aí eu disse a ele, o senhor sabe que a Bíblia diz que tudo é possível aquele que crê. Comecei a citar versículos e a empregada, um avental, aquele negócio na cabeça, do lado assim, ficava assim olhando, na porta de entrada, saída da sala, entrada para o corredor, e ela de olho assim. Aí eu disse a ele, então nós vamos fazer uma oração pelo seu filho. Mas eu gostaria, e virei para a empregada e disse assim, o que ele gosta de comer? Ela falou, suco de laranja e biscoito. Eu falei, você acredita que ele vai ficar bom? E ela disse, acredito. Eu disse, então pega lá o suco de laranja e o biscoito que ele vai comer. E eu pensei, Deus, eu estou ferrado. O que eu vim fazer aqui? Fazei prova de mim. Aí fomos para o quarto, o menino deitado, no berço. Me aproximei. Sabe aquela oração de que você joga tudo para Deus? Eu fechei os olhos e disse assim, Deus, eu não pedi para vir aqui. Eu vim aqui porque eles foram me chamar. Mas eu estou aqui em nome do Senhor. E eu acredito que o Senhor vai honrar o nome do Senhor. Eu estava pedindo misericórdia. 26 anos de idade, primeiro ano de pastorado, diante de um juiz e uma superintendente do INSS, a esposa dele. E aí eu disse, eu não pedi, mas eu estou aqui em nome do Senhor, e o Senhor vai honrar o nome do Senhor sobre este menino. E aí que terminei a oração, disse, em nome de Jesus, amém. Quando a gente abriu o olho, o menino estava em pé no berço, segurando na grade assim. Aí o Maruf Aribe, o nome dele, e ele falou, Saulinho. Aí eu falei, quer suco de laranja e biscoito? Ele falou, quer. Aí eu falei para o empregado, dá ele. Eu estava tão nervoso quanto os pais do menino. E o menino pegou o biscoito, sentou no berço, pegou aquela coisa de suco de laranja, botou na boca, tomou aquilo, comia biscoito. E aí, quando terminamos, ele falou para mim, quanto é? E eu falei para ele, já está pago. Ele falou, está pago? Falei, já. Foi pago na cruz do Calvário. Foi Ele que fez isto, Jesus. Aquele juiz, ele ficou encantado. Eu acho que ele queria me prejudicar. Me indicou para o tribunal do júri, para o julgamento, para eu fazer parte do tribunal do júri. Eu disse para ele, fui lá pedir, pelo amor de Deus, me tira desse negócio. Esses bandidos aí depois vão ficar atrás de mim, porque vão ser condenados. Ele falou, tá bom, se o senhor não quer, eu tiro. Aí me indicou para ser presidente de mesa eleitoral. Eu fui lá e disse, pelo amor de Deus, me tira isso, domingo é dia de culto na igreja, eu não posso ficar nesse negócio. Tá bom, eu tiro o senhor. O que eu posso fazer pelo senhor? Eu disse, só entregar a vida a Jesus. É isso que o senhor pode fazer. Entregar a vida a Jesus. Deus está dizendo, fazei prova de mim. Quando eu fiz aquela oração, eu estava dizendo, Deus, esse menino está aqui, eu não posso fazer nada por ele, mas eu estou aqui em nome do Senhor. Eu estou aqui fazendo prova do Senhor. A igreja moderna perde muito, porque ela esqueceu de fazer prova com Deus. Quando Abraão saiu, ele disse, não estou vendo nada, mas eu vou. Quando Moisés foi buscar o povo, ele olhou para o deserto, provavelmente ele disse, não estou vendo nada,
mas eu vou. Quando Daniel foi para a Babilônia, ele olhou provavelmente e disse: não consigo ver nada, mas eu vou. Eu vou. Quando Davi olhou para Golias, Golias era um gigante perto de Davi. E Golias olhou e disse: moleque, hoje mesmo eu vou arrebentar você. E ele disse: eu venho contra ti, em nome do Senhor. Davi está dizendo: eu só estou aqui porque eu estou provando o meu Deus. E hoje mesmo Ele me dará a sua cabeça nas minhas mãos. A vitória é nossa, mas só em nome de Jesus.